Olá, gente, como vai? Nessa aula vamos falar mais uma vez de Durkheim e prometo que é a última quinzena que a gente fala do Durkheim, tá bom? Na verdade, no semestre que vem a gente retoma um pouco a partir do olhar de alguns outros autores. Mas por enquanto o que nos interessa é o seguinte: na aula passada a gente falou de dois tipos de fatos sociais que interessavam ao Durkheim e que eram relativamente fáceis de identificar pelo pesquisador. Por um lado, as normas jurídicas estão escritas nos códigos penais, no Código Civil, e também os ditados populares, são aquelas frases prontas, né? Que as nossas mães, nossas avós sempre dizem para a gente em um momento crítico, para nos dar alguma lição, né? Essas lições nada mais são do que visões sobre o mundo, né? Valores que estão sendo transmitidos de uma geração para outra. O fato social que a gente vai tratar hoje é a divisão social do trabalho. De acordo com Durkheim, primeiro, o que seria, né, a divisão social do trabalho? É justamente a forma como está organizada a reprodução da vida material em uma determinada sociedade. Então, por exemplo, de acordo com Durkheim, nas sociedades relativamente simples e tradicionais, as atividades econômicas elas não são muito diferenciadas. Geralmente tem as atividades desenvolvidas pelos homens, as atividades desenvolvidas pelas mulheres, então tem uma divisão sexual do trabalho e geralmente também alguma divisão entre as gerações. Mas um homem adulto, numa sociedade desse tipo, geralmente ele é capaz de realizar ou prover todos os elementos que ele necessita para viver. É muito diferente do que se passa numa sociedade moderna, em que o mundo do trabalho é altamente diferenciado, em que a divisão social do trabalho está altamente desenvolvida. No mundo como esse, os homens adultos, os seres humanos adultos, né, homens ou mulheres, eles geralmente têm uma especialização profissional que não é capaz de dar para eles tudo que eles precisam para viver. No seguinte sentido, se eu sou um médico, eu preciso do arquiteto, eu preciso do engenheiro, eu geralmente não domino essas áreas do conhecimento. E eu vou precisar contratar o serviço dessas pessoas, né? Então, a primeira questão que o Durkheim deixa claro quando ele estuda esse fato social, que é a divisão social do trabalho, é que existe uma diferença entre as sociedades simples e tradicionais de um lado e as sociedades modernas e complexas de outro. Nas sociedades simples, a divisão social do trabalho é pouco desenvolvida e nas sociedades modernas, a divisão social do trabalho é muito desenvolvida. De acordo com Durkheim, isso tem consequências para a relação entre o que ele chama de consciência coletiva e a consciência individual. O que seria a consciência coletiva, gente? São justamente os valores comuns que os membros de uma sociedade devem compartilhar. Numa sociedade relativamente simples e tradicional, geralmente todo mundo compartilha os mesmos valores. Você nasce em um grupo, como por exemplo, em algumas sociedades da América do Sul, indígenas, a organização social se dá em termos de metades. Então, por exemplo, dependendo da época do ano que você nasce, por exemplo, você pertence a uma metade, como por exemplo a metade das plantas ou a metade das aves. E o nascimento nessas duas metades vai determinar uma série de coisas, como por exemplo com quem você vai casar, né? Então, nessas sociedades, existe um espaço relativamente reduzido para a escolha individual. Então, coisas tão relevantes para nós, né, pessoas modernas, como a escolha do parceiro para o casamento, nessas sociedades é dado já pelo nascimento. Tendo nascido num determinado grupo, já existe uma regra que vai dizer com quem você deve casar. Então, quer dizer, a consciência coletiva, os valores do grupo, a reprodução das relações entre os grupos é mais importante do que a realização da vontade do indivíduo. Isso é diferente do que se passa na sociedade moderna, em que há um grande desenvolvimento da consciência individual. E isso, para o Durkheim, está relacionado com a divisão social do trabalho. Que na medida em que existem diferentes grupos dos quais você pode participar, diferentes grupos profissionais, a religião geralmente também torna-se uma questão de escolha individual. Isso tudo vai mostrando para o indivíduo que se ele pode participar de diferentes grupos de acordo com a vontade e escolha racional dele, significa que existe uma individualidade que é própria dele
e do outro lado os grupos, dos quais ele pode ou não participar. Então a consciência individual ela é mais desenvolvida do que a consciência coletiva. Resulta disso, gente, diferentes tipos de solidariedade social. O que é solidariedade social para o Durkheim? Não tem nada a ver com aquele sentimento altruísta de querer ajudar as pessoas. A solidariedade social é um conceito que o Durkheim cria e que se refere aos vínculos que se criam entre os indivíduos, aos vínculos sociais que se criam entre os indivíduos. Esses vínculos podem ser de diferentes tipos. Então, por exemplo, numa sociedade simples e tradicional, em que prevalece a consciência coletiva, as pessoas geralmente estão ligadas umas às outras por valores comuns e por compartilharem uma vida comum, né? As pessoas veem o mundo mais ou menos da mesma maneira, então existe, digamos assim, valores morais que todos os indivíduos compartilham e que fazem deles membros daquela sociedade. No caso da sociedade moderna, como a gente viu, já não existem esses valores comuns que ligam todo mundo. Por outro lado, as pessoas precisam muito das outras economicamente, porque, como a gente viu, cada um desenvolve uma atividade econômica diferente. Então, o tipo de vínculo que liga as pessoas vai ser um vínculo diferente. Então, se na sociedade tradicional pessoas são semelhantes e a gente tem a solidariedade mecânica, na sociedade moderna, sendo ela altamente diferenciada, o que liga as pessoas é o que a gente chama de solidariedade orgânica, ou seja, ela não está baseada em valores comuns necessariamente, mas na interdependência econômica entre as pessoas. O Durkheim achava que esse vínculo meramente econômico ele era mais frágil, digamos assim. Quando as pessoas estão ligadas só por interesses econômicos, essas relações podem se romper a qualquer momento, contanto que surge uma outra oportunidade econômica mais interessante. É diferente quando você vive numa comunidade pequena, em que todo mundo se conhece, todo mundo compartilha as mesmas visões de mundo, em que às vezes você toma até, digamos assim, age de maneira contra os seus próprios interesses econômicos individuais para ajudar o grupo, por exemplo. Então, existe uma relação, gente, entre um tipo de divisão social do trabalho, se ela é mais ou menos desenvolvida, o tipo de consciência social, se ela vai ser mais individual ou mais coletiva, e o tipo de solidariedade social, se ela vai ser do tipo mecânica ou do tipo orgânica. O Durkheim estava muito preocupado com esse problema na sociedade moderna da solidariedade orgânica, porque ele achava que, como criava vínculos muito frágeis entre as pessoas, isso podia ameaçar a coesão da sociedade. Isso é um conceito muito importante na teoria do Durkheim, a coesão social, ou seja, o grau de, digamos assim, de união daqueles indivíduos, o quanto eles se sentem ligados uns aos outros, né? E aí esses valores comuns, os valores comuns são tipos da sociedade tradicional e simples, o Durkheim vai chamar de um cimento moral que liga esses indivíduos. Na solidariedade orgânica, portanto, não havendo esses valores comuns, esse cimento moral, existe um risco maior de anomia. Depois a gente vai falar um pouco mais desse conceito de anomia, mas por enquanto a gente pode entender o conceito de anomia como um tipo de organização social que ameaça a ordem social dominante, digamos assim. Falando de maneira bem simplificada e um pouco vulgar, e mais adiante eu vou até ter que fazer uma correção sobre isso, mas só para entender o argumento, é como se, não conseguindo a coesão social através dos valores comuns, a sociedade moderna tivesse ameaçada de virar um caos, ficar desorganizada, beleza? E aí que entra o papel de instituições como o Estado, como a escola, o próprio serviço militar, são capazes de criar alguns valores comuns entre os indivíduos que são tão diferenciados. Então as pessoas vêm com bagagens bem diferentes das suas famílias, de diferentes classes sociais, diferentes regiões para a escola, e em todo o Brasil todo mundo vai estudar um currículo muito semelhante. Ou seja, todo mundo vai compartilhar uma mesma memória nacional, os mesmos fatos históricos relevantes. Isso vai criando uma identidade nacional.
E essa identidade nacional, por Durkheim, seria, em grande medida, o sistema de valores que substitui, na sociedade moderna, aqueles valores comuns que existiam na sociedade pequena, simples, tradicional. Ok? Então, mais adiante, gente, a gente vai fazer uma crítica desse conceito de anomia, tá? Mas, para os nossos interesses, a gente pode entender coesão social como uma sociedade, como aquela situação em que a sociedade está altamente organizada, os indivíduos estão muito ligados uns aos outros por valores comuns, e a anomia é aquela situação em que os vínculos sociais já são mais frouxos, eles não são tão fortes e a sociedade corre risco de ficar desorganizada. Só para a gente terminar esse vídeo, gente, Durkheim fala também do papel do crime, e ele diz que, na verdade, o crime, se por um lado ele significa a quebra das regras sociais, quando, através do processo judicial, uma pessoa é punida exemplarmente, as regras são reforçadas. Então, o crime, ele não necessariamente produz anomia. Se ele não sobe a níveis muito altos, ele pode dar uma oportunidade para a sociedade se tornar ainda mais coesa, através do processo judicial de culpabilização exemplar do indivíduo desviante. Ok? Próximo vídeo a gente conversa mais. Por enquanto, se concentrar na ideia de divisão social do trabalho, os tipos de consciência e os tipos de solidariedade social e as relações entre dessas com a coesão e com a anomia. Tá bom?